Olá, vamos começar a sala de hoje. Nós vamos fazer a sequência de estudos Rundoke Virtual sobre o livro do Cheon Song-yeon, essa nova edição do Cheon Song-yeon, livro 2, Verdadeiros Pais. Eu já vou avançar para a próxima tela, onde a gente pode visualizar o conteúdo que nós vamos estudar hoje. Então o conteúdo está aí, capítulo 1, Verdadeiros Pais. Ainda estamos no capítulo 1, na seção 3, com o título Proclamação dos Verdadeiros Pais e o princípio dos três grandes parceiros sujeitos. Seção essa que nós começamos na sala virtual anterior, que vamos finalizar nesta sala de hoje. Nós vamos estudar basicamente 3 tópicos: visão do verdadeiro pai sobre a verdadeira mãe, mudanças após a proclamação dos verdadeiros pais e, por fim, os verdadeiros pais são o centro do princípio dos três grandes parceiros sujeitos. São esses os 3 temas que nós vamos estudar na sala de hoje. Então, aí já avançando, vamos começar propriamente a leitura do primeiro item, visão do verdadeiro pai sobre a verdadeira mãe. O item 13, começando essa sessão, diz o seguinte: até este dia, minha esposa e eu temos conduzido nossas vidas exaltando nosso chamado de acordo com o desejo do céu. Tenho orgulho que temos feito isso e gostaria de compartilhar isto com todas as pessoas da República da Coreia e todos por todo o mundo. Nenhum de vocês pode imaginar o caminho espinhoso que minha esposa e eu temos trilhado. Temos investido esforços diligentes trabalhando na América, na União Soviética, China, Japão e outras partes do mundo, para resgatar toda a humanidade deste mundo do mal e do pecado e estabelecer um fundamento para a reunificação da Península Coreana. Agora que todo o fundamento foi firmemente edificado, é tempo para revelar isto para o nosso povo. O povo coreano, com quem compartilhamos o mesmo sangue, não tem nos entendido, e a perseguição e tristeza que temos enfrentado em suas mãos ao longo das últimas décadas tem sido difícil de suportar. Não foram apenas os governos que perseguiram tanto a mim quanto a Igreja de Unificação, mas até mesmo alguns cristãos que me caluniaram por maldade. A despeito destas difíceis circunstâncias, minha esposa e eu estivemos completamente unidos em amor verdadeiro para a conclusão da vontade de Deus e temos encontrado nosso caminho através de cada dificuldade. Atualmente, pessoas em mais de 160 nações nos atendem como os verdadeiros pais e seu número aumenta a cada dia. O item 14. A mãe se tornou uma verdadeira mãe, uma verdadeira esposa e uma verdadeira filha. Concluir apenas uma destas 3 missões é difícil, mas a mãe concluiu todas elas. Ao servir seu esposo, ela serviu a partir da posição de uma filha e uma irmã mais jovem. Depois disso, ela me serviu como o homem com o título mais elevado no mundo inteiro. Foi somente então que ela pôde se tornar a verdadeira mãe. Além disso, ela tinha que ser uma mãe dando nascimento a filhos e filhas. Ela tinha que dar nascimento a filhos com o potencial para se destacarem em uma escala global, o que ela fez. Cada um de nossos filhos é dotado intelectualmente. Eles têm excelente capacidade intelectual para oferecer ao mundo ou qualquer aspecto da sociedade. Se eles ainda não demonstraram estas qualidades, é devido à sua falta de esforço. Em termos de talentos e habilidades inatas, cada um deles é muito abençoado, como tem sido. Eles têm o potencial para cumprir qualquer coisa que desejarem. O item 15 diz o seguinte: a mãe é, por natureza, uma pessoa introspectiva e quieta, mas ela aprendeu a ser observadora sobre seus arredores e se tornou crescentemente ativa. Isto é resultado do treinamento que ela tem recebido desde que me encontrou. Ela é realmente uma mulher tranquila e bem educada. Antes de nós, quando ela visitava Cheonpadong, ia o mesmo caminho em seu comportamento. Ela tomava o mesmo caminho que ela seguiu quando veio a primeira vez, e novamente na segunda vez que veio. Naquele tempo, eu estava procurando uma mulher que pudesse se tornar a mãe, e eu estava dando muita atenção ao assunto. Quando eu vi como a mãe escolhia caminhar pelo mesmo caminho toda vez, eu disse para mim mesmo: fiquei satisfeito com o nome dela, Hak Ja-han. O sobrenome dela, Han, se refere tanto ao estudo dos clássicos chineses como também a um sentimento de amarga tristeza.
O nome dela sugere um estudante pesquisando profundamente sobre Deus. Eu pensei que se uma mulher pudesse se tornar estudante da tristeza amarga, ela poderia certamente se tornar parceira de Deus. Eu gostei do sobrenome da mãe e dei seu nome por causa do fundamento dela. Eu a treinei e ela chegou onde está atualmente. Assim, estou proclamando a vitória dela como a verdadeira mãe. Como representante de todas as mulheres, ela cruzou a montanha da amarga tristeza. Esse é o motivo pelo qual estou proclamando-a como a raiz de todas as mães. O item 16 diz o seguinte: devemos mudar a linhagem e a propriedade. Originalmente, Adão deveria se tornar o dono antes de Satanás reivindicar a propriedade. E quando Adão se tornasse o dono, Deus teria se tornado o dono. Mas Deus ainda não se tornou o dono porque Adão não se tornou o dono. A fim de recuperar a propriedade que Eva perdeu, eu devo sair para o mundo e endireitar tudo. Isto é, eu devo recuperar e retornar a propriedade para Deus. Contudo, a propriedade não pode vir para mim diretamente. Ela deve vir através dos meus filhos e através da mãe. Isto é seguir o caminho inverso. É assim como a restauração é feita. Daí em diante, Eva não deve se colocar atrás, ela deve se colocar ao meu lado. Esse é o motivo pelo qual eu tenho a mãe colocada próxima a mim. Homens devem se colocar ao lado do pai e atendê-lo. E as mulheres devem se colocar ao lado da mãe e atendê-la. Depois de estabelecermos solidamente o fundamento para esposo e esposa se tornarem unidos, realizaremos a reunião para proclamar a liberação das mulheres. O item 17 diz o seguinte: até este dia, ninguém conhecia mãe. Eu investi a mim mesmo nela através dos 3 estágios: formação, crescimento e aperfeiçoamento. Porque é tempo para buscar filhos e filhas no mundo aperfeiçoado sem a queda, você pode proclamar claramente que o verdadeiro pai é Sam-Meamun e a verdadeira mãe é Hak-Jahan. Se você não faz isso, o mundo espiritual não será capaz de trabalhar com você. Então, se você proclama isto corajosamente para o mundo, ninguém se oporá a você. Isso é assim somente por causa da vitória dos pais. Esse item 17 encerra esse tópico. Nós vamos avançar para o próximo item, o próximo tópico desta sessão 3, com o título Mudanças após a proclamação dos verdadeiros pais. Ele começa no item 18 dizendo o seguinte: agora que os verdadeiros pais são proclamados na Terra, a realidade das maiores religiões pode ser liberada e salva, o que é dizer que a realidade das maiores religiões certamente desaparecerá. No curso da providência de salvação, espíritos podiam descer à Terra principalmente através das religiões providenciais, judaísmo, cristianismo e a Igreja de Unificação. Eu fui além do nível mundial e agora retornei para a minha pátria, proclamando os verdadeiros pais no nível nacional. Isto é notável na história do universo. Não há ninguém no mundo que não saiba quem eu sou. Temos messias tribais. Eles são como galhos que conectam ao nível nacional, sobre os quais está edificado o fundamento global. E então, uma vez que eles se conectam com o padrão vertical, que é os verdadeiros pais, e com a nação, tudo será concluído. O item 19 diz assim: agora que temos proclamado os verdadeiros pais a partir de um ponto de vista providencial, entramos em uma era quando devemos restaurar os padrões apropriados para o direito da primogenitura, o direito dos pais e o direito do rei. Portanto, a coisa mais importante para fazermos é viver de acordo com o princípio e leis de Deus. A fim de realizar o ideal de criação, devemos viver de acordo com o princípio de criação. O princípio de criação não é algo vago que é necessário apenas para a providência de salvação. O princípio de criação continuará até quando o mundo que Deus pretendia estiver realizado. Todos seguirão a forma do princípio de Deus. Assim, eu gostaria de lembrá-los que sua porção de responsabilidade permanece. A realidade da porção de responsabilidade humana precisava de proteção antes da queda, e ela precisa até mesmo de maior proteção atualmente neste mundo decaído. O item 20 diz o seguinte: embora a providência de Deus de restauração continuou por toda a história, por incontáveis anos desde a criação, o padrão ideal não foi estabelecido.
sobre minha chegada, a Igreja de Unificação foi estabelecida e se tornou possível revelar a verdade. Como resultado, eu anunciei os verdadeiros pais e a idade do completo testamento. Este é um evento histórico. Contudo, isto é mais do que um evento. Isto servirá como ponto de início para a edificação de uma nova cultura mundial. O que é a nova cultura mundial? É a realização da promessa que Deus fez para a humanidade no tempo da criação. Nem é a idade da providência de restauração, nem é a idade da providência de salvação. Ao invés, é o tempo para edificar o mundo do ideal de criação. Deus pensava sobre as palavras dos verdadeiros pais antes dos seres humanos. O aparecimento dos verdadeiros pais é o ideal de criação de Deus. O núcleo do ideal que Deus pretendia desde o início é encontrado nestas palavras. Assim, o céu não pode ainda se sentar. Estamos entrando na idade de transformação mundial. O item 21 diz: o que acontecerá como resultado da proclamação dos verdadeiros pais? No mundo espiritual, os bons espíritos que têm servido Deus e os maus espíritos centrados em Satanás claramente se dividirão. Quando você se centra nos verdadeiros pais, você se coloca na posição de Adão e Eva aperfeiçoados, a quem o arcanjo deveria sempre proteger, nutrir e ajudar. Não apenas ajudar. Quando você se coloca na realidade de Adão aperfeiçoado, o arcanjo tem que servir você como seu mestre verdadeiro, na manutenção do ideal de amor. Este é o estágio no qual você dá as ordens. Você se elevará para esta posição. Este é o motivo pelo qual podemos dizer que este mundo chegará a um fim. Tudo no mundo de Satanás que começou com o amor dos falsos pais chegará a um fim e haverá um novo mundo centrado no novo amor dos verdadeiros pais. Com isto como fertilizante, um novo mundo surgirá. Assim, você deve seguir o novo estilo de vida. Novo amor traz como resultado nova vida. Este novo amor é o amor dos verdadeiros pais. O item 22 diz o seguinte: vocês devem ser gratos. Pelo que vocês devem ser gratos? Por serem liberados de Satanás. Os verdadeiros pais liberaram vocês do estilo de vida de Satanás e da linhagem de Satanás. O estilo de vida é fundamentado na cultura e acompanhado pelos hábitos. Os estilos de vida diferem de acordo com o fundamento cultural. O estilo de vida britânico coincide com a cultura britânica e o estilo de vida americano é de acordo com a cultura americana. Os ambientes de vida diferem. Vocês devem ser liberados de seu ambiente de vida. A próxima questão é a linhagem. Estas três liberações, do estilo de vida, do ambiente de vida e da linhagem, ocorrerão e naturalmente darão lugar a uma cultura holística. O que você faz depois de ser liberado? Sendo que você está liberado de Satanás, você irá para Deus. Se você é liberado de Satanás, tudo que estava acorrentado a ele e os falsos pais serão liberados também. Portanto, você retornará para o coração de seus pais, que foram liberados. Uma vez que retornar, você não deve manter os hábitos e o estilo de vida do mundo de Satanás. Você deve se purificar completamente. O item 23 diz o seguinte: você deve se agarrar à era na qual está. A proclamação dos verdadeiros pais trará um fim para Satanás, os pais da linhagem decaída. Os verdadeiros pais têm lutado contra o mundo de Satanás. Os mundos democrático e comunista estão à beira do colapso. Assim, uma vez que proclamei os verdadeiros pais na condição dessa vitória, o mundo de Satanás cairá. O fim do mundo de Satanás significa que seremos liberados de Satanás. Assim, temos vivido dentro da realidade da cultura e do estilo de vida de Satanás. Entretanto, o que estou dizendo é que agora estamos sendo liberados do mundo de Satanás, do estilo de vida de Satanás e da linhagem de Satanás. Depois de sermos liberados de Satanás, precisamos retornar para Deus. Então esse item 23 encerra esse tópico e agora nós vamos adentrar no último tópico desta sessão com o título: Os verdadeiros pais são o centro do princípio dos três grandes parceiros sujeitos. Começando no item 24, ele diz assim: a palavra religião é constituída de dois caracteres chineses que se referem primeiramente ao solo e o segundo ao ensinamento.
Este é o ensinamento definitivo. A religião é como o chão de uma casa. A fim de ter uma casa, precisamos de um chão. E a religião é esse ensinamento fundamental. A conclusão final deste ensinamento é os verdadeiros pais, verdadeiro mestre e verdadeiro dono, que é Deus. Nesta terra há falsos pais, falsos mestres e falsos donos. Porque os verdadeiros pais não existiam, falsos pais, falsos mestres e falsos donos, fixados no amor falso, vieram a existir. Precisamos inverter isso e atender os verdadeiros pais, os verdadeiros mestres e verdadeiros donos. Estes três são um só, especificamente Deus. Conhecendo Deus, passamos a entender o ensinamento fundamental que pode se tornar a raiz, tronco e galhos de todos os ensinamentos. O item 25 diz o seguinte: de acordo com o princípio dos três grandes parceiros sujeitos, cada um de vocês deve se tornar um verdadeiro pai, verdadeiro mestre e verdadeiro dono. A raiz da ideia dos três grandes parceiros sujeitos é amor verdadeiro. Amor verdadeiro significa investir mais de 100%, investir de novo e então investir ainda mais. Você deve se tornar um pai, um mestre e um dono com esta visão. A raiz é uma única. Portanto, com o verdadeiro pai no centro, o mestre deve vir para o lado direito e o dono para o lado esquerdo. Estes títulos sempre se apresentam juntos. Você não se torna necessariamente um verdadeiro pai apenas dando nascimento a filhos e filhas. Você deve investir neles e educá-los bem. O item 26 diz o seguinte: até mesmo o presidente de uma universidade deve retornar para casa como um pai à noite. E o presidente de uma nação que comanda os membros do gabinete deve ir para casa para sua família como um pai. Isto é porque os pais são o centro da família. Uma escola deveria assumir a posição de pais e assim também deveria criar um dono. Embora todos saiam para o mundo, no final todos retornam para os seus pais. Você não precisa retornar para casa quando vive no lugar onde pode atender os seus pais. É assim como funciona quando o amor verdadeiro é o foco central. Esta é a base para dizermos que o rei, o mestre e os pais são uma coisa só. Estou agora ensinando a verdade para vocês. Assim, eu sou o mestre dos mestres. O item 27 diz o seguinte: o ensinamento central incorporado no princípio dos três grandes parceiros sujeitos é os verdadeiros pais. Por que os verdadeiros pais são o núcleo? É porque há somente um único padrão vertical pelo qual formar o relacionamento perpendicular, o amor verdadeiro. Amor verdadeiro tem um único relacionamento perpendicular. Assim, ele é o fundamento para a família representante, a qual é o ponto onde os verdadeiros pais e Deus se encontram. Assim, aqueles grandes mestres ou soberanos que são modelos de amor paternal buscam criar o ambiente do reino celeste, o qual é impermeável a Satanás. Sendo que o amor falso do diabo não pode invadir, a realidade de liberação se desdobrará e o reino do céu será formado como uma nova realidade na terra. Adiu? Então esse era o conteúdo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Já indo para a próxima tela aí, vislumbramos como foi o estudo. Capítulo 1, Verdadeiros Pais. Na verdade, estamos encerrando esse capítulo. A seção 3 que a gente estudou hoje, finalizando ali com o título Proclamação dos Verdadeiros Pais e o princípio dos três grandes parceiros sujeitos. Os subitens que a gente comentou nesta leitura foi visão do verdadeiro pai sobre a verdadeira mãe, mudanças após a proclamação dos verdadeiros pais e, por fim, os verdadeiros pais são o centro do princípio dos três grandes parceiros sujeitos. A nossa próxima reunião de Rondoquê da sala virtual, nós já vamos começar agora um novo capítulo, capítulo 2, com o título Verdadeiros Pais e o Messias. Especificamente a seção 1 vai ter o título A Esperança da Humanidade. Então aí já fica o nosso compromisso feito para a nossa próxima leitura, para a nossa próxima sala virtual. Muito obrigado, tchau!